Eu sou Animus e neste bloco desvendaremos a intrincada dança entre decisões críticas e o equilíbrio. Compreender como a balança da existência pende e como ajustamos é uma jornada essencial para a alma. Decisões que encurralam. Para imobilizá-las e impedi-las de brincarem com nossos sentimentos nobres, necessitamos encontrar decisões acertadas. Decisões acertadas são aquelas que viram o barco em nosso favor, mantendo a razão ao nosso lado, e as obrigam a agir de modo transparente, revelando o que verdadeiramente sentem. Podemos dizer que a estratégia magna, em tais manobras emocionais defensivas, consiste em criar condições objetivas definitivas, radicais e encurralantes, das quais a mulher espertinha não possa escapar, e que a obriguem a revelar o que verdadeiramente quer e sente em relação a nós, uma vez que a dissimulação, a indefinição e o engano são suas artimanhas psicológicas principais. Elas tentam esconder o que sentem, desejam e querem verdadeiramente para nos confundir. Ocultam suas intenções reais e simulam falsas intenções para nos desorientar. As decisões que encurralam devem ser entendidas e definidas assim: atitudes corajosas e inapeláveis que não deixam à mulher outra alternativa, além de revelar de forma inequívoca suas verdadeiras intenções para conosco. São atitudes que exigem desapego e desapaixonamento totais, sem os quais o tiro sairá violentamente pela culatra, nos atingindo. É preciso estar verdadeiramente disposto a perdê-la para sempre para que tais estratégias radicais funcionem. Portanto, não tente tais manobras se estiver apaixonado, apegado ou se não estiver disposto a arriscar-se de verdade a perdê-la. Por meio das decisões encurralantes, que logo descreverei, você ficará sabendo o que realmente se oculta por trás do comportamento confuso e desconcertante. Uma vez que tenha descoberto a verdade, será muito mais fácil decidir o que fazer de sua vida e que destino dar à sua relação com sua manipuladora. Em primeiro lugar, não faça ameaças vãs, prometendo aquilo que não terá forças para cumprir, pois, se o fizer, sua credibilidade será perdida e suas ameaças de abandoná-la, trocá-la por outra, nunca mais procurá-las, se tornarão ridículas. Elas normalmente jogam até o limite extremo para descobrir se estamos blefando. Algumas decisões encurraladoras e punitivas, como as que seguem, podem ajudar. Asterisco ausentar-se por um tempo suficiente para que ela sofra bastante, asterisco calar-se, reduzindo o diálogo a zero, ou quase zero, asterisco estabelecer consequências, término da relação, envolvimento com outra mulher, ruptura definitiva de contato, finalização do compromisso, para a próxima vez em que a conduta indesejável se repetir. As decisões encurralantes e punitivas podem ser expressas de diversas maneiras, mas normalmente devem conter um componente antecipatório, da próxima vez em que você fizer tal coisa, e uma consequência devolutiva, moralmente à altura e correspondente à atitude indesejável que a motiva. Quando sua namorada ou esposa ficarem longos períodos sem telefonar, inventarem desculpas esfarrapadas, fique mudo, cale-se e não converse, até que ela insista em saber o que está acontecendo. Então, diga que somente dialogará novamente no dia em que ela se comprometer a telefonar com a frequência de uma mulher que ama. Aplique a mesma medida para longas ausências ou situações em que você fica confuso, sem saber com quem ela está ou o que está fazendo. Se sua companheira gosta de manter o celular desligado para infernizá-lo com a dúvida, informe que somente aceitará novamente as ligações dela quando ela se comprometer a deixar o aparelho permanentemente ligado. Se sua parceira gosta de recusar sexo alegando motivos absurdos ou se entrega de má vontade, sem entusiasmo, proíba de procurá-lo novamente enquanto não estiver louca de desejo, informando que somente a aceitará novamente quando ela se comprometer a transar sempre com muita vontade, na forma e frequência que você precisa, sem frescuras. Se sua companheira insiste em oferecer e não dar, em prometer e não cumprir, afaste-se, informando que somente retomará o contato no dia em que ela se corrigir. Se sua namorada trata os homens sem intenção de uma maneira suspeita que o perturba, desmascare-a, indicando cruamente o comportamento suspeito que o incomodou, informe que, da próxima vez em que isso se repetir, você a trocará por outra imediatamente. A técnica de afastar-se, exigindo correção da conduta para retomada do contato, também funciona nesses casos. Se sua garota insiste em inocentar atitudes escusas e recusa-se terminantemente a reconhecer as segundas intenções maldosas dos machos que a rodeiam, ou teima em ser desnecessariamente atenciosa, excessivamente simpática ou amigável com caras bonzinhos,
alegando desculpas esfarrapadas. Diga-lhe para procurá-lo novamente somente no dia em que mudar de ideia e reconhecer seu erro. Não tenha medo. Se ela te amar de verdade, terminará concordando. Se não concordar, é porque nunca te amou mesmo e nada foi perdido. De todas as maneiras, a verdade virá à tona e acabará com as dúvidas e indefinições. Antes que sua fêmea desapareça repentinamente sem dar notícias, como costumam fazer as espertinhas para nos deixar desesperados de amor, informe aqui se ela se ausentar por mais de 2 ou 3 dias sem dar explicações. Você simplesmente concluirá que ela resolveu terminar a relação. Elas gostam de fazer isso para que nós fiquemos preocupados, imaginando que algo grave lhes tenha acontecido, que talvez alguém as tenha raptado, ou que simplesmente estejam no motel com alguém. Em suma, se sua parceira se comporta de forma indevida, recusa sexo, evita seus beijos e abraços, maltrata, evita, provoca, desafia, irrita, frustra, não telefona, é arrogante, simplesmente paralise a relação, distanciando-se subitamente, fechando-se totalmente. Não assedie, não a procure para o sexo, não converse, não telefone, não interrogue, não tente forçá-la a dizer o que está acontecendo e, acima de tudo, mantenha a cabeça, preserve a frieza e não brigue, não brigue, não brigue. Interrompa o contato e espere, espere, espere e espere. Aguente até o fim e não dê o braço a torcer, por isso é que não devemos nos apaixonar nunca. Haverá um momento em que ela não irá suportar a tensão emocional que ela mesma criou e virá até você para saber o que está acontecendo, porque a dúvida e a curiosidade estarão tragando a viva. Então, imponha suas condições sem atenuantes, faça as exigências necessárias e corretas para retomar o relacionamento, frequência e qualidade de sexo, frequência de telefonemas e de encontros, forma correta de ser tratado, exclusividade de atenção, afastamento de assediadores fingidos. Formule suas exigências de forma absolutamente clara para evitar as costumeiras simulações de mal entendimento. Obviamente, você deverá ser educado, calmo e amável, mas, ao mesmo tempo, direto, decidido, realista e cru. Cumpra rigorosamente todas as citadas promessas retaliantes. Não ameace fazer o que não puder cumprir. Entretanto, não tente fazer nada disso se estiver apaixonado ou apegado, porque o fulminado será você. As decisões devem eliminar todas as possibilidades de dissimulação e engano, conduzindo somente a um único resultado: revelar-se. Para tanto, deverão conter apenas 2 alternativas ou saídas para a espertinha: atender a sua exigência ou acabar com o relacionamento. Se ela te amar, fará o que você exige e exija algo justo, pois, do contrário, sua namorada se sentirá injustiçada e irá se vindar com toda a razão. Mantenha sempre a razão do seu lado. Se a garota preferir terminar o relacionamento, é porque nunca te amou e não te servia mesmo, portanto, não fará falta. Uma vez compreendida essa natureza maldosa e trapaceira de muitas fêmeas-animais, bem como a impossibilidade de nos apaixonarmos sem sofrermos más consequências, surge na mente masculina, inevitavelmente, a seguinte questão: teremos que renunciar a ter uma companheira? Como fazer para colocar uma mulher dentro de casa e viver com ela sob o mesmo teto? A resolver este problema, a mim parece que o caminho mais viável é manter relacionamentos temporários, sem os compromissos eternos do papel, prolongados pelo tempo em que a parceira proporciona certeza de fidelidade, honestidade e transparência. Quando esta certeza for irremediavelmente abalada, isso significa que chegou o momento de tentar uma nova empreitada. A suspeita, mesmo tênue, de traição ou adultério, quando não desfeita, é suficiente para definir a ruptura total dos compromissos emocionais, sem apelação. Não é necessário esperar a certeza. Um grave erro que vejo em vários homens sofredores consiste justamente em esperarem a certeza de que são traídos por suas parceiras para romperem a relação ou, pelo menos, acabarem com os compromissos, ao invés de devolverem-lhes as consequências à primeira leve suspeita. Tal fraqueza tem origem no apaixonamento. Se estivermos desapaixonados, não teremos que esperar o momento de flagrá-las nuas com seus amantes, bastando apenas detectar mentiras, incoerências ou simplesmente algo mal explicado para que decretemos o fim do compromisso. Informe-a, sem discutir, que é o primeiro sinal de que há algo errado, as consequências devolutivas virão. Existem traições grandes e pequenas. As pequenas são sutis e muito frequentes, geralmente disfarçadas sob alguma justificativa sentimental para que pareçam inocentes ou sublimes. São exemplos de traições sutis: mentir, manter-se escutando cortejos inúteis sem que haja necessidade para tal, ser amistosa ou cuidadosa com machos que as desejam. As desculpas esfarrapadas são sempre as mesmas. Alegam que sentem pena do coitadinho, que o mesmo não possuía nenhuma má intenção,
ou que não haviam percebido suas segundas intenções. Na verdade, o que querem mesmo é preservar os desejos e esperanças do interessado fingido, evitando desvencilhar-se e afastá-lo. Obviamente, a companheira deverá estar previamente informada a respeito das atitudes que abalam a confiança e finalizam o compromisso para que não possa alegar desconhecimento e acusá-lo de injustiça. Elabore uma lista de atitudes suspeitas que o incomodam. Obviamente, não seja absurdo, faça um julgamento frio e racional e notifique-a de forma decidida. Se ela estiver previamente avisada e sentir certeza em sua voz e em seu olhar, permanecerá por mais tempo, tentando parecer fiel e prolongará a relação, talvez indefinidamente, mas sempre deverá ser mantida na corda bamba. Qual é a finalidade de tudo isso? Tentar ressuscitar o quase extinto papel de esposa, praticamente inexistente em nossos dias. A menor inteligência emocional masculina tornou o homem menos manipulador e mais vulnerável aos efeitos de ataques emocionais. Ao longo da história, o homem nunca foi capaz de responder às agressões emocionais com respostas igualmente emocionais. Estupidamente, ele sempre respondeu às mesmas com reações físicas, o que lhe tirou toda a razão e permitiu inúmeras acusações, além de alimentar um ódio ancestral inconsciente contra o seu gênero. Como nunca foram atingidas devolutivamente nos sentimentos por seus joguinhos, infernizações, manipulações, ludibriações, as espertinhas acreditam-se invulneráveis neste campo e raramente sofrem as dores que sofremos. Não revidamos da mesma forma, mas sim de formas diferentes, e aí está o nosso erro. Além de uma prova de covardia e fraqueza, os atos de agredi-las fisicamente, ofender, xingar, gritar, são uma prejudicial perda de tempo que, a longo prazo, as favorece ao propiciar-lhes o papel de vítima. Portanto, temos que aprender a atingi-las devolutivamente nos sentimentos, para que sintam o que é ter os sentimentos mais nobres transformados em objetos de brincadeiras irresponsáveis. Brincar com sentimentos e abusar da sinceridade alheia é quase o mesmo que brincar com a vida. Infelizmente, a maioria dos homens são fracos demais para devolver-lhes as consequências emocionais adequadas. Se tais consequências sempre viessem, com certeza, o emprego das artimanhas diminuiria. Aplicar decisões encurralantes é muito melhor do que perder o tempo com discussões, a tentativa tola de forçá-las a reconhecerem seus erros, o que sempre surte o efeito contrário. Olha, a importância de não nos polarizarmos. Podemos definir a habilidade em lidar com mulheres como a arte de administrar corretamente os nossos atos bons e os chamados atos maus nos momentos adequados. Se formos exclusivamente bons, seremos considerados bobos e enganados. Se formos exclusivamente maus, no sentido amplo da palavra, estaremos errados, perderemos a razão e lhes daremos motivos para se vingarem com toda a justiça. O ideal é sermos simultaneamente bons e, em certo sentido, maus, carinhosos e meio cruéis, conforme as situações, sem jamais nos polarizarmos em nenhum lado. Mantenha a razão ao seu lado sempre e jamais seja injusto. Deste modo, poderá desmascarar os erros e desonestidades, destruindo suas defesas. Atue como se estivesse domando-a. Recompense a honestidade, a transparência e a lealdade com algum carinho, presentes, dedicação e proteção. Por outro lado, não tenha receio quando precisar castigar desonestidades, atitudes suspeitas, ambíguas, confusas e traições sutis, se houver arrependimento verdadeiro por atos que não sejam graves, o que costuma ser raro, devido à falsidade que muitas vezes se verifica no sexo feminino. Seja compreensivo. Tome cuidado com lágrimas de crocodilo. Siga conforme as situações, sem se prender ao lado bom ou ao lado considerado por elas mal. Não seja exclusivamente bom e nem mal. Desconcerte-a. Seja justo. Jamais a castigue sem que ela mereça, porque isso legitima o ressentimento. Se você errar, apresse-se em corrigir seu erro. Acostume-a com sua presença e não com sua ausência. Se você se afastar com muita frequência, sua companheira se acostumará com a sua falta e seu plano irá por água abaixo. Por outro lado, se estiver sempre presente, não será valorizado. O ideal é afastar-se ou romper o contato somente nos momentos corretos, isto é, quando ocorrer alguma tentativa de ludibriação. Entretanto, nesses momentos, o isolamento deve ser prolongado e total. Não perca o tempo acumulado durante a resistência. Se você suportou ficar 2 dias sem telefonar ou procurá-la, perderá esse tempo se fraquejar no terceiro dia e terá que recomeçar a contagem. É sempre necessário compensar a dureza com proteção e carinho sincero. A frieza e a distância contínuas esfriam a relação. Normalmente, o novato se fixa na bondade ou na maldade e sempre obtém os resultados opostos aos desejados, e por isso este livro não se destina
destina somente aos experientes. Para dominar a relação, é necessário oscilar conforme as necessidades impostas por seus joguinhos e manter-se acima de suas mediocridades e futilidades, habilidade que exige a morte radical de nossos defeitos e fraquezas. Que sua busca por equilíbrio em decisões críticas ilumine não apenas o caminho, mas a sabedoria que reside em seu próprio silêncio.